Sim, sim, qualquer já coisa começa. eu faço assim. Não, tem que fazer. Muito boa noite, prezado telespectador. Nós bota a gente no estamos ar, a gente nem tá olhando. ao vivo, sim, comentários. Esse é um clima, né, muito ameno que nós temos aqui no Ponto a Ponto, nessa quinta-feira, 6 de abril de 2023, quando o outono de fato e de direito chegou a Nova Prata e a toda a Serra Gaúcha, porque agora sim, o verão acabou. E na 67ª edição do nosso programa, a nossa bancada é formada por Gustavo Prats, advogado, graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da OAB nos anos de 2013 a 2015 e também atual presidente do Rotary Club de Nova Prata. Jefferson Segalim, perito criminal federal da Polícia Federal, atuante nas áreas de perícia química, farmacêutica e de informática, além de atender diligências em locais de crime, atuando nas áreas de gestão de qualidade da instituição. Graduado em Química Industrial pela URGS, em Filosofia pela URGS, graduado em Licenciatura em Química também pela Universidade Federal e atualmente graduando no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Química Teórica pela URGS e doutor em Química Analítica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Magnus Espanhol, sócio contador da CPBEL, escritório contábil, tem experiência na área de mercado de capitais, finanças, ciências contábeis e internet com ênfase em HTML e PHP. Possui graduação em ciências contábeis pela Universidade de Caxias do Sul e de administração pública pela Universidade Federal de Santa Maria. Cursou o nível avançado no curso técnico econômico da Universidade de Perugia, na Itália, com pós-graduação em controladoria na Universidade de Caxias do Sul. Senhores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa bancada dessa noite fria, gelada. Já dá para falar que estamos no inverno? Quase gelada. Não, eu diria, chuvosa e quase gelada. É um dia normal para quem é gaúcho, né? É. Mas em Gramado e Canela já tem perspectiva de neve para Sim, final de semana. todo final de semana neve em Gramado. Sim, né? A notícia é sempre a mesma. Muito bem, no programa de hoje a gente deu um turnover aí nas nossas pautas semanais para falar sobre tecnologia e inteligência artificial, porque alguns fatos essa semana trouxeram à tona essa pauta de relevante importância nesse momento. Você já ouviu falar em inteligência artificial e por que os especialistas estão preocupados com o avanço rápido dessa tecnologia? Nessa semana, centenas de pessoas ligadas à área tecnológica assinaram uma carta em que pedem uma pausa de 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial. O documento diz que estamos em um ponto que pode significar uma mudança profunda na história do planeta. Defende que a inteligência artificial está sendo desenvolvida dentro de empresas em caixas pretas numa corrida tecnológica que nem os próprios criadores são mais capazes de controlar. Nos últimos meses, o crescimento foi tão rápido e deixou os próprios pesquisadores assustados. Por isso, resolveram publicar este pedido de que se congele todo e qualquer desenvolvimento desse tipo de tecnologia pelos próximos 180 dias. Assinaram o referendo cientistas do mundo todo, incluindo populares pensadores, além de chefões de empresas que desenvolvem inteligência artificial, como Elon Musk, Steven Wozniak, é isso mesmo? E um dos cofundadores da Apple. Eu pergunto se é isso mesmo, porque o sobrenome, né, com muita vogal e junta, pouca vogal, consoante, pouca Tem uns vogal. quantos aqui no Gramadinho, né? parecido. E a pergunta que fica para a nossa bancada é o que a assinatura desse, dá para chamar de um armistício tecnológico no desenvolvimento da inteligência artificial representa nesse momento. Seja muito bem-vindo, Jefferson Segalim. Obrigado, Thiago. Boa noite, Gustavo, Magnus. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, Thiago, eu acho que para a gente começar esse debate é bom a gente estabelecer uma certa propedêutica, um certo pano de fundo para alinhar alguns conceitos, especialmente para o pessoal que nos acompanha, poder entender e acompanhar essa discussão que a gente traz aqui hoje. Então, qual é o objetivo da carta? Como tu bem falaste, é dar uma pausa por um período aí de 6 meses para que sejam suspensas o desenvolvimento
das inteligências artificiais por esse período de 6 meses, mas não é qualquer tipo de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia. É um caminho sem volta, é inevitável. Mas inteligências artificiais com maior potência de processamento que o ChatGPT. Então, estabelece um marco. Olha, até aqui nós temos o ChatGPT, nós temos outras tantas inteligências artificiais, mas essas tecnologias que vão um pouco além, vamos colocar um pé no freio, que a gente precisa avaliar um pouco melhor quais são os riscos. E o que motiva, então, essa solicitação dessa pausa? Os principais motivos são os riscos que essas novas tecnologias elas podem ocasionar no futuro da humanidade. Então, por exemplo, um risco bastante claro é em relação à perda de empregos. Uma perda muito rápida e em um quantitativo jamais visto. Nós estamos falando aí de milhões e milhões de empregos. Outra preocupação que é bem pertinente, que hoje ela já é um tanto problemática, não é só questões para o futuro, um problema futuro, já hoje problemática, diz respeito a fake news. Essas inteligências, elas conseguem elaborar textos, elas conseguem criar imagens que elas não são verdadeiras, são irreais, mas elas são apresentadas como reais, porque se uma pessoa leiga olhar para essa imagem, ela não vai conseguir diferenciar da imagem verdadeira, uma imagem verdadeira, de uma imagem irreal. Então, nós temos principalmente, existem alguns outros problemas, mas os principais problemas que são postos são esses. Essa perda de empregos e a disseminação de informações falsas, a ponto de que a gente não vai mais conseguir distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Bom, fala um pouquinho sobre inteligência artificial. O que vem a ser a inteligência artificial? A inteligência artificial é um algoritmo, é um programa de computador no qual nós fornecemos dados, informações, e eles vão processar essa informação como faria uma cognição humana. Ou seja, aquele algoritmo ele vai, em boa medida, imitar o comportamento humano em relação à fabricação de algum conteúdo. Então existem vários e vários já softwares disponíveis, vários algoritmos disponíveis, o ChatGPT é apenas um deles, que já podem fazer isso. Né? Então eu vou trazer alguns exemplos. O carro autônomo da Tesla, ele usa uma quantidade muito grande de inteligência artificial para poder guiar sozinho, para poder reconhecer o obstáculo, para saber o que fazer diante de quando ele consegue detectar uma criança atravessando uma rua, um galho, um buraco na pista, para ele saber o que fazer. Então ele foi alimentado com informações, com banco de dados, ele foi treinado para poder responder segundo um determinado padrão. Ok? Bom, então, falar um pouquinho do ChatGPT. Nós definimos qual é a problemática da carta, que ela busca suspender, um pouco os avanços, falamos um pouquinho de inteligência artificial, falo do ChatGPT. Ele é um chat, ele funciona como um chat. É um site de computador, que tu pode acessar tanto por celular quanto pelo PC. E ele funciona quase como o WhatsApp. Tu coloca lá uma pergunta qualquer, ou uma instrução qualquer. Por exemplo, elabore uma redação de 3 páginas ou um resumo sobre o uso de armas nucleares na Segunda Guerra Mundial. E ele vai montar um texto bastante coerente sobre esse assunto. Essa é uma das aplicações. Então, como é que ele funciona? Ele é um software, ele é um algoritmo que ele vai verificando palavra por palavra qual é a próxima palavra daquela sequência com maior probabilidade de aparecer. Ele foi treinado, ele recebeu no banco de dados informações até o ano de 2021 e depois os programadores da empresa que desenvolveu o algoritmo treinou ele. Ele fazia as perguntas, ele dava a resposta e eles classificavam as respostas. Essa é melhor, esse padrão não é tão bom, essa é melhor. Então ele mais ou menos ia saber, isso aqui é o padrão do qual eu devo seguir para dar as minhas futuras respostas. Ele pode fazer um site, simplesmente eu coloco, elabore um site contendo informações de uma loja que venda copos
de vidro, marca tal, coloque uma foto em tal lugar, ele te dá, depois ele já te desenvolve o site, te dá o site pronto. Ele pode criar aplicativos. A nova versão, o ChatGPT 4, ele já pode trabalhar com imagens, mas ainda não foi liberado para o público essa ferramenta. Eu posso pedir pro algoritmo, faça uma foto do Papa na beira da praia de sunga, fumando alguma substância ilícita. Ele vai fazer. Já saiu foto do Papa, inclusive. Sempre teve. Foi fake news, não, isso aí. Veja, para um incauto, uma pessoa mais leiga, ela vai olhar aquela foto, ela não vai conseguir diferenciar saber se aquilo é real ou irreal. Até para umas pessoas um pouquinho mais, quase um especialista na área, às vezes já fica difícil. Então, como ferramenta para fabricar informações irreais, falsas, ela tem um grande potencial. Né? E entre outras aplicações que ele tem. Então, Thiago, voltando lá à sua pergunta inicial, né, eu acho que essa pisada de freio que a carta ela tenta estabelecer, ela é válida. Sim, estamos diante de um problema que merece a nossa atenção, merece a discussão, ele merece ser trazido a público, os nossos governantes precisam discutir, porque ela possui potenciais bastante críticos, ela pode gerar problemas bastante complexos aí tanto o presente quanto para o nosso futuro. E, claro, a gente precisa também dar uma olhada no que motivou as pessoas a assinarem essa carta. Porque, em que pese que a maioria, certamente, das pessoas assinaram com as melhores das intenções, eventualmente tem outras pessoas que podem apoiar a ideia para o seguinte, nesses 6 meses, a inteligência artificial ela envolve bilhões de dólares, bilhões. E daqui a pouco é o seguinte, em 6 meses eu estou atrás em desenvolver meu software, eu vou conseguir chegar nesses 6 meses e me aproximar dos próximos. E se nós realmente conseguirmos estabelecer essa pausa, se os governos, beleza, vamos estabelecer essa pausa. Quem diz que todo mundo vai obedecer? Como é que a gente faz para que a Rússia, que a China, que a Índia, que uma empresa privada, com seus interesses financeiros ameaçados, realmente respeite esse intervalo, essa pausa? Então é bastante complexa aí essa questão. Doutor Gustavo Prats, vamos fazer uma petição inicial no ChatGPT? Tá chegando a época, né? Infelizmente. Já temos modelos na internet, né? Já temos padrões, né? Inclusive, primeiramente, dar boa noite aos amigos da Conecta, aos companheiros aqui de bancada e aos nossos espectadores. E eu tenho algum receio de que estamos nos aproximando do futuro distópico, né? Do Exterminador do Futuro ou da trilogia do Matrix. Skynet. É verdade. Em que, de repente, a inteligência artificial vai nos identificar como uma ameaça e vai fazer alguma coisa para nos destruir. E eu sempre lembro que as grandes civilizações do passado, elas ruíram depois de atingirem o apogeu tecnológico. Foi o caso do Egito, foi o caso da Babilônia, da Pérsia e tudo mais, né? Opa! Muito obrigado, dona. Assessoria exclusiva de Eduardo Prigo. Obrigado. Então, o que aconteceu? Nós estamos vendo hoje que o mundo inteiro é uma grande civilização. As civilizações não são mais localizadas em determinado território geográfico. Então, nós hoje, veja bem, a tecnologia nos traz facilidades, as comodidades. As comodidades nos levam à acomodação, nos levam à obesidade. Não é isso? A gente não faz mais esforço hoje, né? Tudo botãozinho e agora estamos dando ordens para os aparelhos por comandos de voz. Computador, Alexa e tudo mais. Mas, enfim, hoje a gente vê já no Poder Judiciário, como o Thiago falou e conhece bem, né? Quando vamos cadastrar um processo no EPROC, no processo eletrônico, que é um grande avanço, óbvio, né? A gente já vai informando em que ramo do direito se encaixa, que tipo de processo, não sei o que, e tudo mais. Vamos cadastrando e alimentando o sistema com informações que depois vão formar, né? Hoje elas ainda destinam para humanos, né, o poder de decisão, o poder de determinação de algumas coisas. Mas eu acho que no futuro não muito distante também teremos juízes, teremos, né,
funcionários e os próprios advogados hoje serão como componentes de um sistema totalmente informatizado. Isso me preocupa, porque estamos delegando o controle, né, de ações humanas para máquinas. E nós não sabemos quem está por trás dessas máquinas. Então essa é uma grande preocupação. Eu vejo essa carta aí, claro, chegou num ponto que o pessoal começou a se assustar. Estamos criando monstros? Estamos. Mas ao mesmo tempo, como falou o Jefferson, muita gente não quer saber. E isso vai se refletir depois na nossa vida comum, né? Inclusive é o tópico do segundo bloco do programa, né? A questão relações de trabalho, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer no futuro? Então me preocupo muito com essa ampliação do alcance da inteligência artificial que já está em todos os nossos setores da vida comum, né? Você está falando algum assunto aqui, de repente o teu celular pergunta em que posso ajudar, entendeu? Então, basicamente é válida essa preocupação, mas eu acho que 6 meses é um tempo muito curto, né, para se avaliar e poder se dar uma nova orientação para o que se está criando. Nosso também estreante Magnus Espanhol, dá para fazer uma leitura da malha fina do imposto de renda a partir da inteligência artificial também? Muito boa noite a todos. Na verdade, a gente está falando aqui como se a inteligência artificial fosse algo recente, e a Receita Federal já tem um sistema que vai estar se retroalimentando, né, com informações e filtros que não deixam de ser uma inteligência artificial, né? Então a gente falamos aqui, Jefferson falou da questão do carro autônomo. Hoje a gente teve inclusive durante a pandemia a questão da crise por causa dos microprocessadores. Por quê? Porque tudo hoje que a gente usa, os nossos equipamentos, você que está nos assistindo em casa, tem aí uma máquina trabalhando por você. É um Matrix mesmo, um Matrix de verdade. Então, se pegar hoje um veículo, tem sistema servo-assistido de freio. Tu tá dirigindo, meio distraído, de repente o carro freia por ti, te dá um sinal. Isso tem um sistema por trás aí que está tomando decisões por ti. E fora essa questão toda de quem está por trás das máquinas, porque as máquinas por si só são programadas, elas têm regras a seguir, né? Mas e quem cria essas regras e põe para as máquinas? Que interesse essas pessoas têm? E aquilo tudo que a gente viu nos filmes de ficção, né? E se a inteligência artificial evoluir de forma a tomar suas próprias decisões, né? Uma coisa que parecia utópica quando se via esses filmes. Mas e se ela começar realmente a tomar suas próprias decisões e perceber o ser humano como um empecilho para a sua evolução? Então, o ChatGPT, que foi o que trouxe à tona toda essa discussão, foi um lançamento muito rápido. Ano passado que ele deu essa explosão, em novembro. Estamos falando de 4 meses e está aí um programa. É óbvio que nós já temos na internet todas as informações suficientes. Tu for procurar na internet, só que a facilidade com que se consegue as informações agora, com que se cria. Hoje, como eu ia vir aqui para o trabalho, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguma coisa, mas não tinha usado na prática. Então hoje eu fiz ao meio-dia, baixei um programinha no meu celular, entrei no site e fiz algumas perguntas lá. E realmente a impressão que você tem é que está conversando com um especialista lá do outro lado. Te passando informações, as mais... e aí o que acontece? Não se sabe se elas são fidedignas realmente. Muitas vezes pode ser que elas não sejam. Então tu tem que ter ainda, de repente, a questão de uma leitura por um especialista. E o Jefferson, que também, falávamos aqui fora do ar, que também lidava, pelo menos com a questão das classes escolares, que trabalhava com essa área, a questão toda dos trabalhos escolares. Hoje, uma pessoa baixa, vai ter, o professor deu um tema de casa, deu uma lição para ser feita. Hoje todo mundo tem celular, crianças com 14, 15 anos de idade estão com celular. E essas crianças daqui a pouco, elas têm o Google hoje para fazer uma pesquisa e procurar o seu assunto, mas ainda assim elas vão ter que ler, ter um conhecimento, buscar um conhecimento que ele não seja muito profundo, mas tu ainda tem que fazer essa seleção. Tu não vai botar uma receita de bolo lá no meio do teu trabalho. Mas hoje, pelo ChatGPT,
busca lá uma questão, já te dá um trabalho pronto. E referenciado. E referenciado. Então, o que acontece? A inteligência artificial, o artificial está se tornando mais inteligente e o humano está se tornando mais burro ou menos culto. Então, tem todas essas questões também que a gente tem que ter esse cuidado. Essa questão toda, a foto do Papa, por exemplo, que muita gente, o Papa, a roupa... não, como é que tu vai distinguir o que é verdadeiro? A perfeição que fazem. A perfeição com que o trabalho é feito. Como é que tu vai ter essa distinção? E como é que fica, por exemplo, a vida de um artista? Vamos pensar na parte cultural. O ChatGPT pode criar para ti uma música, uma letra com as palavras de maior engajamento na internet, com as melodias que mais fazem sucesso. Pode criar um quadro com traços de um determinado artista. Então, onde é que vai ficar o lado humano nisso tudo? Então, é delicado, realmente. É óbvio que a inteligência artificial está aí, não vai parar, cada vez mais a gente vai ter, mas a gente tem que ter esse cuidado de qual é o limite. Qual é o limite da inteligência artificial? E quem vai impor esses limites? Nós ou as máquinas? É o limite que me preocupa. É o limite que me preocupa, porque às vezes o limite é o colapso, né? Quem tem limite é município, já diria aquele ditado, né? Então, o pessoal... Galtan Adani, um dos homens mais ricos da Ásia e que admitiu um pouco mais no começo do mês que ele tem um certo vício no ChatGPT. E aí ele acaba tomando decisões ou gestionando os seus negócios de acordo com os parâmetros que são dados pela inteligência artificial. Esse é um homem indiano, que é o homem mais rico da Ásia, que leva em conta aí as ferramentas de inteligência artificial para tomada de decisões. A nossa lâmpada já tocou o sinal, nós vamos para um breve intervalo comercial, com o apoio de Unimed Vale das Antas, está na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. No próximo bloco, a ameaça aos empregos gerados pelo avanço dessas novas tecnologias. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Volta nessa noite de quinta-feira, como eu disse no começo, o outono marca sua chegada e eu gosto muito do outono, acho uma estação amena, elegante, quem é gaúcho pode aproveitar um pouco mais de intensidade. Chuva, umidade, aquela dificuldade de secar a roupa depois de uns 4 dias úmidos, né, doutor Gustavo? Sim. Muito bem, e seguindo na nossa atuada sobre inteligência artificial e novas tecnologias, brasileiros acusam esse tipo de tecnologia de provocar um apagão de vagas no mercado de trabalho. Um relatório emitido por uma empresa de pesquisa de mercado e consumo mostrou que 78% dos brasileiros acreditam que as máquinas e a inteligência artificial podem substituir os humanos nos postos e vagas de trabalho e diminuir as vagas disponíveis. A pergunta é: além das triviais e recorrentes preocupações que o brasileiro tem com as suas possibilidades de ingresso e permanência no mercado de trabalho, seja através do emprego, de um cargo ou de uma função,
Também é necessário agora preocupar-se com o avanço da inteligência artificial na tomada desses postos de serviço? Gustavo Prates. É realmente preocupante, né? A gente já vem acompanhando a evolução tecnológica, eu ainda nasci na época analógica, né? Então, naquele tempo, um robô já era um acontecimento, né? A gente vê hoje a indústria automobilística, a montagem de veículos, de peças, tudo, é basicamente os robôs, né? Tem um sujeito lá controlando, né? Mas o robô faz o trabalho de 10, 20 pessoas. O robô não tira férias, o robô não fica doente, o robô não tem feriado e tudo mais, né? Hoje a gente vê também esses grandes centros de distribuição das grandes redes de comércio internacional, né? São robozinhos e drones buscando, né, os objetos nas prateleiras, vão trazendo e tudo mais. Antigamente, nos anos 80 e 90, quando saía intimação pelo Diário da Justiça do Estado, tinha um serviço de notas, né, que o pessoal lia o Diário da Justiça, recortava lá as publicações em nome do advogado e depois mandava pelo correio. Hoje é tudo instantâneo, né? Sai a publicação, praticamente já estamos intimados, né? Então, é uma preocupação muito grande, né? Justamente que hoje estamos vendo grandes demissões em massa, ou por motivos de recessão, ou qualquer coisa particular das empresas. E claro, né, quem é empresário, né, tem a sua empresa, tem a sua indústria, vai se preocupar com produtividade. E então ele vai sempre usar a tecnologia para render mais, para diminuir custos, aumentar lucros e aquele velho sistema que todo mundo conhece, né? E o problema então surge no momento que essa massa de trabalhadores fica fora do mercado de trabalho, às vezes com idade superior a 40 ou 45 anos, então já é mais difícil uma contratação, né? Então estamos criando um grande problema social. Eu acredito que em breve teremos alguns limitadores, né? Tipo, estabelecer percentuais de contratação de funcionários para uma empresa. Vai ter que ser o jeito, infelizmente, né? Para evitar que haja um grande vácuo, né? De empregos e queda de renda da classe trabalhadora. E além do que, temos que pensar também que a inteligência artificial está se aliando também à burrice natural, né? Porque, infelizmente, vemos trabalhadores que não têm qualificação, que às vezes não sabem nem o básico, né, de alfabetização, e poderão facilmente, né, nesse processo todo, né, desemprego, luta pela sobrevivência, aumentar até a criminalidade. E me preocupa também que hoje, com a inteligência artificial, estejamos dando muito pouco valor para quem é cientista, para quem é, não só cientista, né, na ciência exata, mas nas humanas também, né, os grandes artistas estão perdendo espectadores e renda para qualquer pessoa que faz um videozinho no TikTok, né? Tem 20 milhões de visualizações, enquanto o cara é físico nuclear, graduado em Harvard, sei lá onde, né? Trabalha na NASA, mas infelizmente não tem o mesmo reconhecimento, né? Então a própria tecnologia nos incentiva a valorizar muito mais a ignorância, né? A baixa qualidade artística, e tudo isso vai se refletindo na nossa vida daqui para frente. Então esse é o momento então em que se fala que vamos dar uma pausa, né, no desenvolvimento da inteligência artificial, que também tem que se projetar o mundo daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Né? Os nossos descendentes já nascerão em outra realidade, né? E isso me preocupa, porque muitos deles, inclusive, estão perdendo a noção do que é real mesmo, né? Então a pessoa é abandonada desde criança em casa, né, com o computador, com o celular, com o videogame e tudo mais, começa a confundir o que é verdadeiro, né, com o que está no mundo atrás das telas. E isso tem trazido algumas consequências trágicas, eu diria. Então é o momento de repensar, é o momento de agora unir governos, não só no Brasil, é claro, né, o mundo inteiro está assistindo essa grande evolução tecnológica, e iniciativa privada e tudo mais, grandes cabeças que ainda existem, né, não são artificiais, para melhor direcionar a evolução que está acontecendo. Muito bem. Magnus Espanhol já analisou ou viu nas empresas que acompanha
algum movimento nesse sentido, de a gente ter um enxugamento de certos cargos de trabalho substituídos por funções tecnológicas? Eu acho que isso não é a inteligência artificial que está fazendo essa mudança, né? Essa mudança desde a época da máquina a vapor lá atrás, quando você escrevia os livros lá atrás, era uma pessoa que tinha o discernimento para escrever com a pena, né? E depois veio os copistas. Isso, copiava os livros para passar conhecimento. Depois veio a questão da imprensa, onde começou a se imprimir livros com um pouco mais de escala, que isso aí difundiu o conhecimento, começou a criar o conhecimento em larga escala. Depois, com a criação de máquinas de escrever, onde a gente podia, a pessoa mais comum, poderia até mesmo ela criar a sua ideia, seu livro. Depois, com o computador. Então, a gente teve diversas evoluções que, em tese, naquela época, também causaram medo na população da perda de empregos. É uma tendência natural, mas as pessoas acabaram se adaptando, né? Acabaram se adaptando a esse tipo de coisa. Novos empregos surgiram. Imagina quem era datilógrafo na época que surgiu o computador. O desespero que ficou. Hoje... O acionista da Olivetti? Isso, pensa. Hoje eu vi telegrafista. O Cortella falando sobre quando ele morava no interior no interior de São Paulo. Acho que no interior de São Paulo. Quando nós éramos bacana, Londrina, e fui a São Paulo com meus pais. E ele disse que ele chegou lá e tinha um elevador que não tinha sensorista. Ele disse, meu Deus, como é que faz para essa máquina funcionar? E você que está em casa já andou no elevador que tivesse uma pessoa lá para controlar onde você tinha. Então, essa pessoa perdeu o seu emprego a partir do momento que o elevador começou a ficar inteligente e podia andar automaticamente. É o dilema dos cobradores de ônibus hoje. Sim. Certa data, quando eu tive a oportunidade de estudar na Itália, eu percebi que não tinha cobrador no ônibus. E eu entrei no ônibus e pedi para o motorista o que eu tinha que fazer para pagar. Ele disse, ora, faz o que todo mundo faz. Pega o teu bilhetinho e valida ele, né? E eu disse, olha, se essa tecnologia existisse no Brasil, as empresas estariam falidas, né? Porque todo mundo ia querer dar o golpe. E ele disse, mas como é que é no Brasil? No Brasil nós temos uma pessoa que controla, que tu tem que mostrar a passagem para ele. Ele disse, se essa tecnologia existisse na Itália, a gente estaria falido. Porque custa muito caro para manter um funcionário para fazer esse tipo de coisa. Então, é claro que a gente tem o medo, tudo que é novo nos traz esse medo, a questão do desemprego, mas a gente vê que diversas tecnologias surgiram e foram vindo e a população acabou tendo que se adequar. Até porque, nós falamos, no mundo há 100 anos atrás, a população era 1/6 do que ela é hoje. Sim. A população foi crescendo e foram surgindo novas demandas. Então, tu tem que ter mão de obra para isso. Não é tudo que vai ser trocado por máquina, né? E, além disso, tem toda a questão do... perdi a linha do raciocínio agora. Olhei pro Gustavo aqui, dei risada na careta dele aqui, perdi. Tem que achar um culpado. A gente terceiriza... Lembrou do Cordel? A gente terceiriza a culpa. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? É que, na verdade, o que acontece? Sempre houveram esses processos de tecnologia. Sim. E acabou-se havendo essa adaptação, digamos assim. E que me preocupa é que a intensidade e a velocidade como está acontecendo agora. A velocidade hoje, em tudo, ela é muito mais rápida. Sim. Vamos pegar uma tecnologia, por exemplo, da música. Antigamente, para se ter música, no começo do século, tinha que ter músicos tocando ao vivo. Não, uma orquestra. Né? Uma orquestra. Depois se criou o rádio, onde tu podia passar isso para uma pessoa do outro lado do país. Depois do rádio começou a ter a questão da gravação. A gravação feita no LP, na fita cassete. Isso aí daqui a pouco passou para uma fita VHS. Certo. Passou para um CD, DVD, Blu-ray, pendrive e hoje está na nuvem. Uhum. O CD, essa evolução já teve do CD para a nuvem, é uma coisa de questão de 15 anos no máximo. Sim. Né? Então foi muito rápido isso. E aliado a isso tudo, a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, eu acho um pouco estranho, eu confesso, uma pesquisa dessa no Brasil. Se fosse na Espanha, ok, onde os índices de desemprego são altíssimos, mas o Brasil hoje com níveis de desemprego de 8%, Santa Catarina com níveis de desemprego de 6%, é pleno emprego. Então hoje, claro, é uma questão de futuro. No futuro talvez isso venha a impactar. Mas hoje eu acho que da forma como está vindo, não é assim, temos que ter medo, temos que ter preocupação, é óbvio, temos que planejar. Mas hoje eu acho que é uma coisa um pouco mais tranquila. A população sempre se adaptou, vão surgir novas necessidades, é óbvio, vão ter novas necessidades, e eu acho que a mão de obra acaba sendo absorvida um pouco por causa disso.
Então eu tenho medo, sim, Gustavo, mas eu tenho Sim. esse aspecto aí que eu acho que muito disso aí vai ser absorvido Né, por que é- outras funções que exato. acabam surgindo, né? Exato, e justamente esse medo que nós temos agora justamente é o que nos prepara, né? Nos obriga a raciocinar como elaborar o futuro, né? Jefferson Segalim, falaram em datilografia ainda, tem papiloscopista na Polícia Claro, Federal? certamente. Essa é uma Desenvolve palavra um trabalho antiga bastante também. importante Antigamente em tinha todas as polícias, não só na federal. Tapibaquígrafo tinha isso aí uma vez, lembra? Poxa, cara. Não, vocês são muito Tinha jovens. lá do- Vocês não estão preparados O para que essa fazia? conversa. Como é que é o nome? Ah, nem me pergunta. Tapibaquígrafo. Até vou perguntar pro Google, eu só me lembro da palavra. Eu acho que era só uma palavra para dar um nó na língua. Exato, trava-línguas. Né? Bom, falando um pouco sobre essa questão da velocidade das mudanças, isso o Bauman traz muito bem uma análise. Modernidade líquida. Isso, faz essa comparação entre como era antigamente, a modernidade sólida, em comparação com essa pós-modernidade que é caracterizada pela modernidade líquida. Ou seja, nós vivemos um momento em que as mudanças, essas que a gente estava falando, elas acontecem de uma forma cada vez mais acelerada. E toda vez que acontece essa mudança, as pessoas vão precisar se adaptar. Então, até hoje, nós já estamos na 4ª Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, com os teares, máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, a indústria do petróleo, depois a eletricidade. Terceira Revolução Industrial, a partir depois da Segunda Guerra Mundial, com o computador. Agora a 4ª Revolução Industrial, inclusive com a inteligência artificial, internet das coisas. Então essas mudanças estão cada vez mais rápidas, mais frequentes, e elas sempre exigiram a adaptação das pessoas. Só que o que acontece? Se alguém fizesse um curso de datilografia na década de 50 e começasse a trabalhar com isso na década de 50, poderia se aposentar na década de 80 como datilografista. Ele começou e terminou a mesma profissão. Se alguém fizesse um curso de datilografia na década de 80, em seguida tem que fazer um curso de MS-DOS, depois um curso de Windows, depois o curso do Word, depois o curso do Excel, depois tem que fazer curso para acessar a internet, agora vai ter que fazer curso para usar essas ferramentas de inteligência artificial, e faz parte do jogo, essa é a regra do jogo. Então e outra coisa em relação aos empregos, em todas essas novas tecnologias que foram surgindo, muitos empregos, sim, foram perdidos, mas outros tantos foram criados. A criação de empregos sempre superou. Porém, nós estamos num momento que não necessariamente isso vai ocorrer novamente. Porque o fechamento de empregos pela inteligência artificial, certamente algumas outras atividades irão ser criadas, mas talvez não compense na mesma proporção. O que pode gerar, sim, um fato novo na humanidade. Antes isso nunca aconteceu. Antes sempre era compensado, a nova tecnologia compensava. Agora talvez não aconteça mais. Então também vem daí um pouco essa preocupação. Que isso se concretizando, nós teremos uma dependência enorme do Estado. Imagina só o que o cidadão vai ter que esperar do Estado para se manter. Então nós vamos exigindo cada vez mais do Estado. Comentando um pouco em relação a essa atrofia, essa suposta atrofia do cérebro das pessoas diante das novas tecnologias. Foi feita uma pesquisa com os taxistas ingleses. Fizeram ressonância do cérebro dos taxistas ingleses dos antigos, quando não existia GPS. E verificaram que o hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pela memória, especialmente de longo prazo, memória espacial, era mais desenvolvida que das pessoas normais, comuns. Depois do surgimento do GPS, o Waze, etc., e afins, fizeram ressonância das pessoas jovens que começaram a trabalhar como taxistas e verificaram que essa parte, esse mesmo hipocampo, ele é bastante atrofiado, justamente pela falta de uso. O cérebro, assim como os músculos do nosso corpo, se ele não for usado, ele acaba atrofiando determinadas partes. Então isso também gera algum tipo de preocupação. Mas a inteligência artificial, ela sim, a gente também não pode colocar tudo na culpa dela. É só problema. Não, ela traz inúmeros benefícios, como ela traz... tudo que o ser humano cria, né? Traz o lado tudo bom. Tem comodidades associadas, é muito bom. Eu vou fazer uma petição inicial lá, já coloco, depois faço as alterações. Eu quero criar um texto, criar uma música, sei lá o que for, né? Eu tenho que saber utilizar isso. Fazer uma imagem legal para colocar lá na minha rede social. O problema é quando a gente acaba desvirtuando esse uso. Sim.
E aí tu começa a gerar inúmeros problemas. E as consequências também, às vezes, inesperadas, que é um efeito colateral indesejado, seria essa perda de empregos sem a contrapartida de criação de novos oriundos dessa nova realidade, dessa nova tecnologia. Então, em relação aos empregos, não são aqueles empregos que mais de braçais, que estão em risco. E inúmeros outros também que exigem uma alta qualificação. Isso já aconteceu ao longo da história. Se a gente remontar os anos, finalzinho dos anos 50, a palavra computador, a etimologia, ela remete à pessoa que calcula. E existia essa profissão de computador humano. Inclusive a NASA tinha um departamento, uma seção só de pessoas, que ela era formado na maioria por mulheres, que faziam os cálculos lá do programa espacial. O ângulo de ataque, o momento exato da reentrada, era tudo feito manualmente por pessoas de nível superior, formadas em engenharia, Sim. formadas em matemática, com altíssimo conhecimento e grandes habilidades para fazer aqueles cálculos manualmente com o uso de uma calculadora. Mas tu tinha que elaborar as equações e aplicar. E em 1959, salvo engano, a NASA comprou seu primeiro computador. Ele ocupava uma sala 3 vezes, 4 vezes dessa aqui. Em 1961, 62, ele começou a entrar ele foi utilizado pela primeira vez para fazer exatamente a mesma atividade que aquele departamento, com dezenas e dezenas de homens e mulheres, especialmente mulheres, faziam. E elas ficaram, naquele momento, sem atividade alguma. Por quê? Porque o computador fazia aquilo muito melhor e muito mais rápido. Mas elas tiveram ainda um certo tempo para se adaptar, e como elas já sabiam, a partir do momento da compra do computador, elas já sabiam que a atividade dessas pessoas iria deixar de existir, elas tiveram aquele tempo para se adaptar e foram aprender programação. Se reciclar. Foram aprender a programação, e aí quando o computador começou a funcionar, acabaram atuando como programadores. Parece que a gente entra num dilema quando se fala em inteligência artificial em 2023, muito parecido quando chega a internet entre 95, 96, 97, quando ela chega nas casas das pessoas. Parece que a gente está revivendo esse mais do mesmo. Eu lembro até que quando existia o rádio, né? Surgiu a televisão e acabar com o rádio. Surgiu a internet e acabar com o rádio. Hoje o rádio resiste, usa a internet e resiste. Né? Forte, exatamente. Se adaptou, né? É o único meio de comunicação em locais mais afastados. A onda de rádio, ela se propaga em grandes distâncias, então ela tem essa facilidade, não exige uma infraestrutura. E a praticidade, né? Sim, hoje muito pega prático, assim, claro. Óbvio que essa geração que está agora aí é tranquilo para lidar com computador, com celular e tudo mais. Mas tu pega o pessoal, nós estamos numa fase de transição entre os analógicos e os digitais, então assim, para aquela pessoa que nasceu analógico, viu muito tempo, isso aí, é difícil para ela pegar e conectar, por exemplo, até na própria Conecta. É difícil. Sim. E a praticidade do rádio que tu simplesmente acaba com um botão, o volume e a sintonia. Acabou. É tudo resolvido. Então, tem tudo isso. Fora que, às vezes, tem algumas releituras, né? Vira e mexe aparece, não? Então, volta a questão agora de... Tu vê na televisão, tem pessoal vendendo disco, vendendo toca-disco de novo. O LP. Isso, saudosismo. Então, daqui a pouco é esse tipo de coisa que acontece. A nostalgia, né? Mas essa dificuldade dos analógicos migrarem para os digitais é uma via de dupla mão. Porque a geração que nasceu digital, se tiver sem Wi-Fi, eles também ficam quase que pelados, né? Com certeza. Sem informação... sem saber o que fazer. 100% online. Entediados. Se faltar luz e o pessoal ficar sem internet, uma semana tem gente que vai subir pela parede. E eu lanço aqui um desafio para quem está em casa e nos assistindo, para lembrar o que era a vida de vocês antes da internet. Como é que vocês faziam para entrar em contato com os amigos de vocês, para combinar, para trabalho dar de escola? Como é que fazia um trabalho de escola? Ligava no 138. Como é que a gente ia no restaurante, almoçava, batia uma foto e entregava de casa em casa uma cópia da foto, né? Para mostrar que estava no restaurante, né? Bem, hoje tivemos aí a ordem da direção, a gente pode seguir sem um intervalo comercial, porque já estamos quase na nossa hora e a gente falou conseguimos enrolar, gurizada. De realidades. Que o assunto rende, cara, vai ficar o dia todo aqui falando. A gente falou de realidades que veio lá de fora, da situação no Brasil, agora a gente vai para uma parte talvez mais um tanto quanto filosófica ou existencial, né? Um cientista prevê a imortalidade como possível até o ano de 2030. Você acha que isso é viável?
A ideia de que os seres humanos podem se tornar imortais é um conceito visto por muitos estudiosos como improvável ou uma realidade muito distante. Ray Kurzweil, um cientista de computação e um futurista conhecido por acertar previsões tecnológicas, tem uma visão otimista sobre uma possível imortalidade ou uma extensão da vida humana. Em 1990, o cientista previu que nos anos 2000 um computador iria vencer uma pessoa jogando xadrez. E o fato ocorreu antes disso, em 10 de fevereiro de 1996, quando aí um computador venceu o renomado campeão mundial Garry Kasparov. Ao passo que previu que os carros autônomos poderiam estar em uso em 2009, o que ele errou. Agora, o cientista e futurologista diz que a partir de 2029, a inteligência artificial passará positivamente por um teste de Turing e a capacidade de uma máquina de ter comportamentos similares aos humanos já será possível. E a imortalidade prevista pelo cientista é dita que até 2030 será possível aumentar a expectativa da vida humana em 1 ano a mais a cada ano. Você aposta nessa assertiva ou na negativa das previsões dadas pelo especialista Magnus Espanhol? Será que a gente vai poder espichar um pouco mais a nossa estadia aqui nesse plano? Olha, se nós analisarmos a expectativa de vida do brasileiro como um todo, ela tem aumentado, não vou dizer exponencialmente, mas ela tem aumentado muito nos últimos anos, basicamente devido às evoluções que a gente teve no ramo da medicina, né? A questão toda essa de se trabalhar a parte preventiva e tudo mais. Mas a gente não vê no exterior, existe a expectativa no exterior em alguns países de primeiro mundo é maior do que a nossa, mas não tem aumentado tanto quanto no Brasil, porque realmente no Brasil a expectativa nossa era menor e a gente está conseguindo ter esse aumento aí. Imortalidade é um assunto meio delicado, porque assim, o que pode acontecer? O que eu imagino que possa acontecer? Tudo que nós vivemos, todas as nossas memórias estão guardadas aqui na nossa cachola. Talvez o nosso corpo físico, o nosso organismo vá se deteriorar, mas a nossa mente, de repente, em determinado momento, poderá acontecer de a gente poder fazer digamos assim, um download de todas as memórias que nós temos. E aqui é filosófica a coisa, é quase uma ficção científica, mas poderá haver um momento onde a gente possa tirar tudo que a gente viveu e botar lá num drive de computador. É quase a penseira do alvo Dumbledore, mais né? ou menos. Que tira do pensamento e guarda. Mais ou menos. E aí depois, isso aí, e tu manter isso aí numa máquina. E essa máquina ter tudo que tu viveu. Tinha um filme, eu acho que o Capitão América, lembra? Tinha um cientista nazista que passou a inteligência para um computador, não foi? Era o Caveira Vermelha? Depois foi surgiu o Caveira Vermelha, mas tinha um cientistazinho baixinho lá que era o gênio do mal, sabe? E aí era o cientista. Tá, eu vou procurar o nome dele aqui, agora me lembrei. A inteligência dele para o computador, então... E se a nossa consciência pudesse gravada em um disco e depois nós não vamos poder, a nossa consciência não vai estar lá, nós não vamos sentir como se estivéssemos vivos. Então talvez seja essa questão, porque é óbvio que existe, a medicina vai continuar evoluindo, isso é fato, e a gente vai viver mais, mas falar em imortalidade eu acho que é bastante delicado, porque, por exemplo, a gente tem um desafio muito grande a vencer, que são algumas doenças que até hoje se estuda muito e ainda não se conseguiu encontrar, se encontrou paliativos, alguma cura, mas não tem a cura efetiva. O câncer é um deles, né? Diabetes. Então, a diabetes, né, que é um negócio que ainda não se tem cura, tem um tratamento para melhorar, para ter qualidade de vida, enfim, mas... essa questão ela é um pouquinho delicada, né? Fora isso, qual é um problema que eu vejo de se ter vida eterna? Hoje nós estamos em quantos bilhões de habitantes no mundo? 7. A partir do momento que ninguém mais morre, mas as pessoas continuam se reproduzindo, qual vai ser a nossa população? 10, 15, 20, 30 bilhões? E qual a capacidade de produção de alimento que nós temos no mundo?
Então, e qual a capacidade hídrica e tudo mais que nós temos no mundo? Então, energética, extremamente dependentes de máquinas. Nós vemos falando aqui da inteligência, são dependentes tira de a tomada aí. desliga, é isso aí. Imagina ficar aí um dia, 2 sem energia elétrica. Nós falamos aqui ficar sem internet, mas fica um dia, 2 sem energia elétrica. A comida já tu não consegue manter, enfim, tudo mais, comunicação. Então, é bastante delicado. Eu acho que, sim, a evolução tem sido muito rápida, mas eu acho que 2030 está muito próximo para a gente falar, de repente, em vida eterna. Eu acho muito otimista essa visão dele. Existe também a visão pessimista, mas eu acho que ela é um pouco otimista. Posso... Por favor, fica à vontade. Não, em relação às previsões quanto ao futuro, elas são sempre complicadas. Quando a gente vai tentar fazer uma previsão de um fenômeno ou de um processo determinístico, é fácil. Se eu quiser, por exemplo, saber quando é que vai passar o cometa Halley novamente aqui pelo planeta. Passou lá na década de 80, lá 86, vai passar de novo aí depois o período de 75, 76 anos, 2061, por aí. Bom, ele é um fenômeno determinístico por quê? Porque dadas as variáveis iniciais desse sistema, sabendo quais as regras que vão governar aquele fenômeno, eu consigo fazer a previsão. E aquela previsão ela vai se concretizar. Já esse tipo de previsão, como vai ser o futuro, ele é um sistema, envolve um sistema todo estocástico, ou seja, não determinístico. Tem inúmeras variáveis aleatórias envolvidas, extremamente relevantes, que a gente não conhece, a gente não domina, a gente não conhece, a gente não sabe que regra vai seguir esse sistema. Então, ele é inerente a todas as ciências sociais. E fazer a previsão do futuro, como vai ser o mundo, envolve necessariamente a nossa cultura, envolve a sociedade como um todo. Então, as ciências sociais, que são, como bem destacaram, né, os críticos da escola de Frankfurt, eles são não determinísticos. Então é muito complicado a gente fazer, mas essa visão dele, eu acho que ela é bastante otimista. Pode sim que algum dia se alcance a imortalidade, entre aspas. Eu diria o seguinte, que o processo de envelhecimento possa ser barrado. Já foi descoberto um hidrozoário, ele é uma pequena medusa, uma água-viva, que ele não morre por processo biológico, não existe morte natural. O que acontece? Ele sai da fase de pólipo para medusa, ou seja, de imaturo para fase madura, e ele pode retornar quantas vezes quiser de volta. Ele pode chegar a uma certa idade e retornar. Então, do ponto de vista biológico, nós temos aí bons motivos para acreditar que o processo de envelhecimento ele pode ser revertido. Óbvio, nós estamos extremamente longe de entender como isso tudo funciona. Mas sim, já existem animais que se verificou que ele vai morrer. Se eu pegar e esmagar, ele vai morrer, obviamente. Se chegar lá uma tartaruga e comer, ele vai morrer. Mas não de causas naturais. Então, quando a gente dominar, e a inteligência artificial ela pode ajudar com isso, é porque o ChatGPT ele tem acesso a uma pequena quantidade de informações, as informações que estão disponíveis. Tu imagina quanta informação não existe no teu computador, que existe lá na NASA, que existe nos artigos científicos, que eles somente podem ser acessados se tu pagar. Então, a maior parte da informação disponível no mundo, ela não está disponível, que é existente. Ela não está disponível. Então, se nós alimentarmos todas essas inteligências artificiais com todas essas informações, muitos dos problemas que hoje existem e a gente não sabe, talvez eles consigam, pega uma informação daqui, uma daqui e tal, junta, tá aqui o processo biológico que vai fazer tal doença, vai poder sugerir a cura para algum tipo qualquer aí de outra doença, enfim. Então, ela sim, é uma ferramenta que promete muito, mas acho que estamos longe disso sim, bastante longe ainda. Dr. Gustavo Prats Arminzola era o nome do inimigo do Capitão América, que se emulou para dentro de um sistema de informática. É isso aí. E aí estamos falando de imortalidade, né? Eu quero estar vivo para ver, né? Claro. Mas justamente depende muito, né? Isso depende muito da nutrição, depende do avanço tecnológico da medicina. Hoje a gente pode fazer exame de imagem, detectar uma doença quando está surgindo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me lembro que lá no livro do Gênesis, né, depois do dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas morriam com 969 anos, o Noé morreu com 905, Matusalém 969 e tudo mais, né? E depois do dilúvio, lá está escrito que Deus limitou o tempo de vida do homem a 120 anos.
Vê que interessante. Tu já viu gente morrer com 122, 124, mas ninguém chegou no 130 ainda, né? É curioso isso. Verdade. Tá pensando nisso. Então, eu acredito que a longevidade, sim, é uma regra. Agora, a imortalidade, claro, aí tu vai ter um problema de diabetes, tu vai fazer um transplante de pâncreas, vai aparecer um problema no teu pulmão, tu vai fazer um transplante, e assim vai, né? Mas eu acredito que nós tenhamos uma hora definida para partir, né? Isso tem a ver também com uma crença religiosa e tudo mais, né? E eu não acredito realmente na imortalidade, mas sim num prolongamento da expectativa de vida. Essa matéria parece meio aquele conceito de entrevista com um vampiro, né? O sujeito atravessa eras contando o que aconteceu. Highlander, lembra do... Mas sabe o que eu acho em relação à inteligência artificial? A gente sempre coloca na discussão de um lado o homem, do outro lado a máquina. Sim. Mas eu acho que a tendência natural não é essa. Na verdade, é ter uma convergência. Cada vez mais... Quanto tempo falta para que nós possamos fazer um implante de um chip no nosso cérebro? E aí a gente pode acessar a internet, acessar a nuvem diretamente com o pensamento. Daqui a pouco substitui o coração, substitui os órgãos. Exato. Então, na verdade, no futuro, talvez não exista essa dicotomia entre ser humano e máquina. Sim. O próprio ser humano e máquina vão se tornar um único. Algo híbrido, assim. Híbrido e único. Aí voltamos lá para a Bíblia, mas daí no final, né? No livro tipo do de Apocalipse. sim, ou para o Exterminador do Futuro mesmo. Muito bem, nós vamos que ficando pena, por né? aqui para o alívio da Duda Prigo, que já está chamando o próximo programa. Muito obrigado, Gustavo Prats. Muito obrigado, Jefferson Segalim. Muito obrigado, Magnus Espanhol. Uma satisfação estar com vocês nessa véspera de feriado. Para quem vai se recolher, uma feliz Páscoa a todos. O Ponto a Ponto retorna aqui na Conecta Mais TV na quinta-feira da semana que vem. Boa noite e bom feriado.